Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e iniciamos neste momento a sessão solene para entrega de título de cidadão paulistano ao senhor Tiago Pavinato, por iniciativa do vereador Fernando Holliday. Informamos que esta sessão será transmitida pela Rede Câmara nas redes sociais oficiais do Legislativo Paulistano, auditórios online, opção plenário 1º de maio, e gravação para exibição no canal 8.3 digital. Compõe a mesa solene as seguintes autoridades: o vereador Fernando Holliday, presidente e proponente da sessão. Chamamos para compor a mesa o homenageado senhor Tiago Pavinato. Também chamamos para compor a mesa o senhor Fernando Capês, sempre presidente da Assembleia Legislativa e procurador de Justiça. Podem sentar. Boa noite a todos. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 211ª sessão solene da 18ª legislatura e se destina à entrega de título de cidadão paulistano ao senhor Dr. Tiago Pavinato, nos termos do Decreto Legislativo número 45, de 15 de agosto de 2023. Antes de continuarmos, gostaria de pedir a todos que, em pé, façamos 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado terrorista ocorrido no Estado de Israel. Obrigado, podemos continuar. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do Hino Nacional Brasileiro, apresentado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro 1º Sargento PM Ivan Berg.
Agradecemos a Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro 1º Sargento PM Ivan Berg. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram na recepção deste cerimonial. Senhor Lindoelson Ferreira de Souza, diretor de comunicação e presidente do Instituto Liceu. Agradecemos a presença do senhor Samuel Caetano, jornalista. Agradecemos a presença do senhor Avelino Souza Tomás, fundador do Podemos e presidente de honra. E agora agradecemos a presença dos familiares do homenageado. Senhora Fátima Pavinato, mãe do homenageado. Agradecemos a presença do senhor Juscelino Luiz Gonçalves, pai do homenageado. Senhor Flávio Pavinato, tio do homenageado. Senhora Andréa Corona, prima do homenageado. Tiago Luiz Pavinato Gonçalves, que também assina Tiago Pavinato, é cidadão ítalo-brasileiro, natural do município de Itapira, estado de São Paulo, nascido em 14 de novembro de 1984, de origem humilde, veio para São Paulo no ano de 2003 e nunca mais deixou a cidade. Cursava de manhã Direito no histórico Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Da tarde ao fim da noite, estagiava para se manter na República, onde morava com outros 7 colegas da faculdade. E nos finais de semana, 7 colegas da faculdade. E aos finais de semana, nos feriados e nos recessos dos chamados jogos jurídicos, ficava sozinho para aprender tudo aquilo que não aprendeu no interior: inglês, francês, italiano, filosofia, teologia e aprofundar-se nos estudos do direito. Premiado como aluno de melhores notas, envolveu-se com a política acadêmica do Centenário Centro Acadêmico 11 de Agosto e fundou o partido que estaria, por muitos e muitos anos, à frente do diretório, o movimento Resgate Arcadas. Neste contexto político, apesar do ambiente hostil do início dos anos 2000, em uma faculdade tão quatrocentona, bem como nos escritórios de advocacia, foi o primeiro aluno a se assumir homossexual nas Arcadas. Além do direito, Pavinato foi fundador do primeiro diretório político partidário oficial voltado ao público LGBT do Brasil, o Diversidade Tucana, sendo autor do regimento interno vigente desde 2006. Auxiliou na criação do Diretório Estadual da Diversidade em São Paulo, vinculado à pasta dos direitos humanos, bem como nos projetos e implantações de políticas voltadas a esse público nas gestões tucanas no estado e na cidade de São Paulo. Graduado, pós-graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, Pavinato não tem planos de deixar sua alma mater. Atualmente, prepara a sua tese de livre docência. Professor e pesquisador dedicado à aplicação nas neurociências ao direito. Diretor do Instituto Roca Seca para o Conhecimento, lecionou e coordenou ao lado de Luiz Felipe Pondé o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, LABO, da PUC São Paulo. Advogado de sucesso, foi por muitos anos colunista do caderno Estado da Arte, do jornal O Estado de São Paulo, e produtor executivo audiovisual de séries sobre crimes brutais, integrando inclusive o elenco do programa Investigação Criminal, Crimes Perversos. Foi apresentador do talk show político diário Linha de Frente e comentarista no líder da audiência nacional, Os Pingos nos Is, ambos na Jovem Pan, onde apresentou também até dezembro de 2022 o programa A Prova de Bala. Filósofo conservador, heterodoxo e polêmico, pensador político e autor dos livros A Condição do Fanático Religioso, Estética da Estupidez, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário e atualizador de clássicos do direito, bem como coordenador de obras ao lado de grandes juristas e ministros do STF, títulos publicados pelo Grupo Almedina. Nesse momento, anunciamos as palavras
do senhor Fernando Capês, Procurador de Justiça. Muito boa noite. Boa noite, gente. Quero, em primeiro lugar, parabenizar esse excelente, notável vereador, Fernando Holliday, combativo, por essa iniciativa que mostra sensibilidade, espírito de justiça, lealdade, senso de oportunidade. Parabéns, você é uma pessoa da qual a cidade de São Paulo não pode prescindir. Eu queria também, nesse momento, saudar todos os presentes, na pessoa da dona Fátima e do senhor Juscelino, pais orgulhosos de Tiago Pavinato. O Tiago, como todo gênio, deve ser avaliado pelos parâmetros que temos para avaliar os gênios. Aqueles que excedem, vão além da normalidade. E esse é um rapaz, colega meu da São Francisco, meu grande colega franciscano. Só não fomos contemporâneos porque o intervalo de 20 anos nos separou. Mas, sem dúvida alguma, ele marcou e foi marcante. Tiago, eu venho aqui porque temos por você, eu e minha família, um profundo carinho, uma grande admiração. Nós admiramos, num mundo tão inculto e cheio de brutalidade, como vimos recentemente, no dia 7 de outubro, a gente fica feliz de ver uma pessoa com uma vasta cultura humanística, uma cultura filosófica, cultura com base em teologia, com lastro, e uma fascinante cultura jurídica. Você é uma pessoa culta, homem que domina as artes, que domina a cultura, domina a literatura, domina o direito. Você, além de uma vasta cultura, você tem uma inteligência que Deus o premiou, uma inteligência acima do normal. E você faz bom uso dela, conciliando-a com humildade, com simplicidade, com bondade, com transparência e, acima de tudo, com humildade. Os seus olhos são o espelho da sua alma e eles mostram a sua grandeza interior. E com esse seu carisma, meu amigo, não há limites para você. Continue sempre desse jeito, corajoso, autêntico, sem medo de expor as suas ideias, amigo dos amigos, sempre leal. E você tem absoluta certeza, todo aquele carinho que você recebe é merecedor, que eu vi no lançamento do seu livro, nunca vi um negócio daqueles. Você começou às 6 horas da tarde e foi até às 3 horas da manhã. 5.000 pessoas queridas que gostam de você. E essas pessoas continuarão sempre gostando. E eu estarei mais velho, é claro, mas aplaudindo o seu sucesso, a sua caminhada, a sua escalada. Deus abençoe você, abençoe a sua família, ilumine o seu caminho e que dê a você cada vez mais todo o sucesso que você merece. Parabéns, Holliday, parabéns por essa justa homenagem. Ganha São Paulo com esse novo cidadão paulistano. Anunciamos agora as palavras do presidente da sessão solene, o vereador Fernando Holliday. Boa noite a todos, boa noite ao excelentíssimo grande amigo Fernando Capês, Tiago Pavinato, homenageado essa noite, aos pais, tios, primos e primas, amigos, fãs e todos que hoje acompanham aqui esta mais do que merecida homenagem. Talvez vocês aqui hoje, aqueles que nos acompanham virtualmente, não saibam, mas é a primeira vez em 7 anos de mandato que eu entrego um título de cidadão paulistano. Mais do que isso, é a primeira vez que faço uma homenagem a alguém neste plenário e nesta Câmara Municipal.
E considero este momento mais do que importante porque significa que, depois de tanto tempo, finalmente encontrei e conheci de verdade alguém que merecia este prêmio, que merecia essa homenagem. Isso porque Tiago Pavinato não representa somente a sua história. Ele é a personificação de uma inspiração que muitos buscaram e nunca acharam. Ele é a inspiração, por exemplo, para gays, que sempre acreditaram que por conta da sua orientação sexual eram necessariamente obrigados a pensarem de uma única forma. Ele é uma inspiração para pessoas que vinham do interior para a capital e que acreditavam que aqui, nessa imensa cidade, jamais encontrariam oportunidades. No doutor Tiago Pavinato encontram inspiração. No doutor Tiago Pavinato sabem que sim, existe uma saída. É por meio da história dele que centenas, milhares, milhões de pessoas diariamente passaram a ter esperança no Brasil porque encontraram na televisão, na internet, alguém que não tinha medo de dizer a verdade, independentemente das consequências. Nós estamos vivendo tempos sombrios no nosso país. Tempos em que a coragem é rara. Tempos em que a verdade se tornou crime. Tempos em que encontrar pessoas com esta capacidade de dizer com uma clareza absoluta o que está acontecendo no nosso país é muito difícil, é muito raro. Por isso essa homenagem hoje a Tiago Pavinato. E por isso o título de cidadão paulistano. Porque mesmo não tendo nascido aqui, ele é um motivo de orgulho para essa cidade. Ele é um motivo de orgulho porque se torna uma vitrine daquilo que esta cidade tem de melhor a oferecer. As nossas universidades, a nossa academia, os nossos meios de comunicação, todos estes instrumentos podem ser utilizados para o mal. Podem ser utilizados para transmitir uma mensagem errada, podem ser utilizados para transmitir preconceito, podem ser utilizados para transmitir o ódio, podem ser utilizados para transmitir a intolerância, mas por meio dele, por meio desta vitrine, a cidade de São Paulo passou a ser vista como mais tolerante, como uma cidade verdadeiramente casa da diversidade política, onde aqui a sua origem não determina as suas crenças, onde a sua sexualidade não é sinônimo do seu caráter, onde a sua história, esta sim, determina quem você é. Por isso, senhoras e senhores, depois de 7 anos, eu decidi fazer esta homenagem porque não considero que estamos aqui apenas homenageando uma pessoa. Estamos aqui homenageando uma grande inspiração. Uma inspiração que fará com que nas próximas gerações nós tenhamos muitas outras pessoas superando os preconceitos de origem social, superando os preconceitos de origem regional, superando os preconceitos de orientação sexual e alcançando os mais altos patamares que a sociedade tem a nos oferecer. O Tiago, que antes poderia ter sido visto por alguns como um caipira, como um viado, como alguém que não tinha futuro, hoje é doutor, hoje é figura pública, hoje é inspiração, hoje é orgulho para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Parabéns, Pavinato. E agora solicitamos aos integrantes da mesa para que se posicionem à frente e ao centro da mesa solene.
Senhoras e senhores, neste momento o vereador Fernando Holliday faz a entrega do título de cidadão paulistano ao doutor Tiago Pavinato. Convidamos a todos os integrantes da mesa e familiares para a foto oficial. Pedimos a todos que retornem aos seus lugares. Senhoras e senhores, anunciamos o pronunciamento do mais novo cidadão paulistano, doutor Tiago Pavinato. Olá, boa noite. Eu tenho uma péssima mania de não preparar discurso, mas vou ser rápido. 40 minutos a gente termina, tá bom? Meu prezado amigo, vereador Fernando Holliday, meu querido veterano, colega de Largo São Francisco, colega de comunicação, Fernando Capês, muito obrigado pelas palavras. A todos vocês aqui presentes, já que a minha mãe, eu homenageio todos os dias, hoje eu cumprimento a todos vocês na pessoa da dona Dirce, que está sentada ali. Tá? Boa noite. Eu não sei se eu sou merecedor das palavras com as quais o meu colega e amigo Fernando Capês e meu amigo Fernando Holliday me pintam, mas eu as agradeço profundamente. E do discurso do Fernando Holliday, da questão da quebra de paradigma, da questão de vitrine para a diversidade, não só sexual, mas também política, científica, ideológica, partidária. Eu tinha pensado em algumas palavras com relação a São Paulo e essas falas acabam se casando, porque São Paulo, essa cidade em que nos próximos meses eu completo 21 anos de domicílio e residência, 21 anos, o tempo passa, meu. Eu vim para São Paulo em 2002, eu passei na faculdade, comecei a morar aqui em 2003. E nós estamos em 2023. Há mais de 20 anos morando em São Paulo, querendo morar em São Paulo, o que é mais importante. Querer viver e querer contribuir para essa cidade que tem o nome do maior dos santos. Temos centenas de santos na liturgia católica romana. Centenas. Mas existe um à frente de todos os outros, que é São Paulo. E essa cidade carrega o nome do maior deles, São Paulo. São Paulo, de quem eu sou especialmente fã e um grande estudioso.
E quando o Fernando Holliday, ele falava da minha presença na comunicação, na política, na quebra dos paradigmas, em questão de sucesso, apesar da... Muito bem que hoje a questão mudou muito, mas quando eu vim para cá não era assim. E não só nesta questão de sucesso, de entrar na casa das pessoas e fazer com que as pessoas, as famílias, aceitem melhor a diversidade dentro da casa delas, não só a diversidade sexual, mas a política. E calhou de eu ser essa pessoa que confunde a cabeça de muita gente. Como é que pode uma pessoa assim ter esse posicionamento? Enquanto o Holliday falava, eu lembrei de alguns trechos de algumas cartas de São Paulo apóstolo. A primeira delas, em que eu gostaria de compartilhar com vocês, e é a que melhor me veste, é o versículo 25 do primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. E eu continuo com o versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Talvez eu seja essa coisa louca que Paulo dizia, porque o mesmo Paulo, ele continua nos versículos 28 a 29, Deus escolheu as coisas vis e as mais desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E ainda remata que a verdade ela é inacessível se ela não for para todos, sem exceção. São Paulo é o nome dessa cidade. E Paulo, eu não sei se vocês sabiam, não é um nome próprio. Nós passamos a adotar os nomes latinos como nomes, quando na verdade Paulo vem do latim Paulus e significa um adjetivo, uma qualificadora, que no caso de Paulo é o menor, o último, o mais pequeno. Tanto que as pessoas tinham seus nomes, por exemplo, Lucrécio Paulus, ou seja, o menor Lucrécio, filho de Lucrécio. E quando Paulo começa a formar as comunidades cristãs, ele abandona o seu nome do hebraico Shaul, Saul, traduzido, ou Saulo, e ele adota esse predicado, ele adota esse adjetivo, Paulus, Paulo, o menor, mais pequeno, diminuto. E por que ele escolhe Paulo? Porque, para Paulo, todos nós somos pequenos, insignificantes e menores do que Deus. E usando o nome Paulo, o antigo Saulo, além de iniciar essa modalidade de nomenclatura nos países de tradição cristã, que é utilizar esses que antes eram adjetivos, qualificadoras, como nome próprio, Paulo se torna o maior pregador que já existiu na face da terra. E adotando o modesto nome de Paulo, o mais pequeno, o menor. Eu sei que mais pequeno não é correto dizer, mas Fernando Pessoa usa isso no Guardador de Rebanhos e eu acho de uma beleza ímpar que eu passo a usá-lo. Mesmo Paulo se apresentando como o menor de todos, se tornou o maior de todos. São Paulo, de Piratininga,
que era uma cidade relegada a ser nada, ignorada pela coroa portuguesa, tornou-se a maior cidade deste país. E da mesma maneira que Paulo, o apóstolo, era um sujeito franzino, com dificuldade de dicção, ele era melhor nas cartas do que nos seus discursos. Ele que tinha uma dicção ruim, uma voz estranha, era um sujeito franzino perto dos homens da sua época. São Paulo é conhecida como, a cidade é conhecida como uma selva de pedra. Muita gente faz a comparação entre São Paulo e Rio, e há um autor, um biógrafo de São Paulo, que faz uma comparação bastante conveniente, que é bastante citado. Enquanto o rio se olha no espelho e canta, dia sim, outro também, as suas coisas mais lindas, mais cheias de graça, e fica eternamente inebriado com a sua beleza, São Paulo simplesmente canta: não posso ficar nem mais um minuto com você. Porque aqui se trabalha, porque aqui se corre, porque aqui se sabe que o destino nos colocou como seres pequenos. E para que façamos algo de grandioso com a nossa pequenez é preciso trabalho. Assim como Paulo, o apóstolo, sabia que, mesmo sendo ele uma pessoa como outra qualquer, pequena, minúscula, nada, diante da grandiosidade da obra divina, São Paulo, a cidade da sua pequenez, da sua feiura estética, tornou-se o arrimo de todas as outras cidades brasileiras. Essa cidade não merecia ter um nome melhor. Aliás, essa cidade tem um nome perfeito, porque ela mostra a vocação daquilo que é verdadeiro. E o que se faz em São Paulo é verdadeiro. E ser acolhido por uma cidade, melhor, ser acolhido pela cidade que você escolheu, traz o mesmo sentimento de alguém que, ao responder sim a um pedido de matrimônio, casa-se e passa a ter o nome do outro no papel. Deve ser a mesma alegria de um órfão que, depois de muito tempo, não que eu seja órfão, muito pelo contrário, gosto muito da minha cidade, Tapira, mas esta é a cidade que eu escolhi para viver. Porque eu sabia que aqui, em São Paulo, onde tudo acontece e nada pode acontecer ao mesmo tempo, mesmo sendo eu pequeno, não em estatura, mas em existência, via nesta vitrine um incentivo para cada vez ir mais longe. São Paulo sabe nos propiciar isso. E mesmo tendo a oportunidade de viver em tantos outros lugares, e em especial neste momento tão difícil na vida brasileira, eu só tenho uma escolha a fazer na minha vida, que é continuar vivendo em São Paulo. Portanto, a minha alegria é indescritível, não existem palavras que sejam suficientes para descrever a honra, a gratidão e a alegria que eu sinto de me tornar cidadão desta cidade que eu escolhi e que continuarei escolhendo apesar das adversidades. Muito obrigado. Para o encerramento oficial,
anunciamos as palavras finais do presidente da sessão solene, vereador Fernando Holliday. Bom, antes de encerrar, gostaria apenas de agradecer também a presença aqui da dona Dirce, que sempre nos recebeu com muito carinho ali ao lado da Jovem Pan. Uma salva de palmas. Ao Lucas Pavanato também, que, se Deus quiser, há de me substituir nessa Câmara Municipal. Posso encerrar, então? Perfeito. Boa noite a todos. Informo também que temos um lanchinho aqui, viu, gente? Então podem ficar ali que tem uns comes e bebes bem gostosos. Boa noite a todos e, não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão solene.